Antes de adentrarmos no Código de Processo Penal Militar, vamos algumas noções necessárias para entender o CPPM, tá bom? Quem aqui não é militar? Não é isso? Tem muita gente que não é militar. Para aqueles que já são militares, né? Muita coisa aqui para os senhores serão chover no molhado. Tá? Mas eu vou pedir a compreensão daqueles que forem militares, porque tem algumas coisas aqui que o civil não entende. Vamos lá, então? Noções gerais, civil, militar, da ativa e da reserva. Senhores, olha só. Civil e o militar. Civil é aquele cidadão que não tem vínculo com a instituição militar. Por exemplo, eu sou um civil, você é um civil, não é isso? Quem não tem vínculo com a instituição militar. Tá certo? Eu não posso confundir civil com paisano, a paisana, porque eu posso ser um militar fora do serviço, estou lá no Chopin bebendo uma cerveja e tudo mais, eu sou militar? Sou militar. Sou militar da ativa? Sou militar da ativa, mas estou a paisano, tá certo? O civil é aquele, então, que não tem vínculo com a instituição militar. Muito bem. O civil interessa para nós no CPPM? Interessa. O civil, senhores, ainda hoje nós verificaremos que o civil ele pode ser julgado pela Justiça Militar da União. Justiça Militar dos Estados não pode julgar civil. Por exemplo, eu entro no quartel do Exército e furto um equipamento. Eu pratiquei um crime militar, pratiquei. Mas eu sou civil? Sou civil. E pratiquei um crime militar contra o Exército. Quem vai me processar? Justiça Militar da União. Por quê? Porque o civil, apesar de não ter vínculo com a instituição militar, tá certo? A Justiça Militar da União detém competência para julgar civil. Agora vamos lá. Muda de assunto. Vou aqui no Comando Geral da PM. Está tendo ali uma apresentação, exposição de armamento e tal. O sentinela dá uma bobeira, eu vou lá e pego uma pistola. Furto. Opa! Mesmo crime que eu pratiquei no Exército, pratiquei também contra a Polícia Militar. Vou ser julgado pela Justiça Militar Estadual? Não. Porque a Justiça Militar Estadual não pode julgar civil. Daqui a pouco eu falo para você escrever mais alguma coisa, tá bom? E o militar? Militar é aquele que tem vínculo com uma instituição militar. Tá certo? Vamos para o federal, Exército, Marinha e Aeronáutica, que é lá que o brasileiro do sexo masculino, tá certo? Ele tem aí o serviço militar obrigatório, não tem? Tá certo? Já nas instituições militares estaduais, ele entra através de concurso público. Nem sempre é assim nas federais, porque você pode fazer a SPSEC, você pode fazer agulhas negras, e você vai entrar como oficial, beleza. Mas eu posso entrar como soldado, cumprindo meu serviço militar obrigatório. Muito bem. Incorporou, vira militar. Incorporou, vira militar. Seja uma incorporação obrigatória ou facultativa. Porque se eu passo para soldado da PM, eu vou fazer uma incorporação facultativa. Eu vou lá, tomo posse, aí eu vou lá para a SFAP, para a academia. Se eu passo no CFO, eu vou fazer uma incorporação facultativa, não sou obrigado. Agora, incorporou, vira militar. Beleza? Militar, então, é aquele que tem um vínculo com a instituição militar. Tranquilo? Senhores, o militar vai se dividir em duas categorias. Militar da ativa e militar da reserva. Esses aqui todos são importantes para o nosso Código Penal Militar. Já tiveram aula de Código Penal Militar aqui? Com o professor José Neto? Então, militar da ativa e militar da reserva. Militar da ativa, o próprio nome já diz, é aquele que se encontra em atividade. Eu digo o seguinte, é aquele que não se aposentou, cara. Entendeu? O sujeito incorporou porque ele fez CFO ou porque ele fez SFAP durante 25, 30 anos. Antes dele aposentar-se, ele é considerado militar da ativa. Então, o senhor militar está de férias lá no Rio de Janeiro. Tá certo? Está de férias. Você está paisana, mas você é um militar da ativa. Militar da ativa é igual militar de serviço? Nem sempre.
Eu posso ser um militar da ativa fora de serviço. Estou de férias, estou de folga. Militar da ativa é aquele que ainda está em atividade, digo, não se aposentou. Tá bom? Militar da reserva, evidentemente, é o que não é militar da ativa. O cara completou os 30 anos dele, 25, sei lá, né? E aí ele deixa as fileiras, porque já tem tempo aí de ir para casa. Ele vira militar da reserva, tá certo? Militar da reserva, ó, nós temos reserva remunerada. E a reserva não remunerada. Tem algum... Por exemplo, o professor Kleber. O professor Kleber, ele é um militar da reserva não remunerada, porque ele é oficial temporário, não é isso? Tá certo? Ele é da reserva não remunerada. Sujeito que, então, ingressou nas Forças Armadas, por exemplo, cumpriu o seu tempo lá de NPOR, e aí ganha a reserva, vai para a reserva não remunerada. E a remunerada? Evidentemente, aquele que aposentou por tempo de serviço, tá certo? O inativo, pessoal, a inatividade, o inativo, né, que é o militar da reserva, ele pode ser o seguinte, ele pode ser o reformado, tá certo? Ou ele pode ser o da reserva. O que é o militar reformado e o que é o militar da reserva? Senhores, o reformado é aquele que foi, a grosso modo, é aquele que foi com problema de saúde. Tá certo? O sujeito levou um tiro, ele aposentou. Ih, cara, esse cara que levou um tiro, aposentou, o que ele é? Ele está na reserva? Ele está reformado. Reformado ou da reserva é militar inativo. Sim, mas e daí? O que tem a ver isso aí com o CPPM? Tem a ver, sim, senhor, porque, olha só, eu sou um civil. Eu sou um civil. Se eu desacato o tenente da viatura, tá certo? Eu vou praticar um crime de desacato lá pela lei civil, Código Penal. Tá certo? Ele é um policial reformado, porque levou um tiro, ou porque ficou doido, ou ela é uma policial porque completou o tempo de serviço. Ela sabe que o cara é tenente. Entendeu? Já vem com a ruzinha desde lá da tropa, e ela desacata o tenente. Ainda que está na inatividade, praticou um crime militar. Tá certo? Militar em serviço é aquele que efetivamente está cumprindo as suas funções, é o que nós já falamos, ele pode ser da ativa em serviço, ou da ativa fora de serviço, tranquilo, tá? Para fins de crime militar, aquele que está fora do serviço, de folga, pode praticar crime militar? Pode praticar crime militar. Todos os crimes que ele pratica é militar? Não. Eu posso estar fora de serviço e ir por novo cangaço, praticar furto a banco. Eu pratiquei um crime militar? Não. Mas eu não sou militar da ativa? Sou. Tá certo? Tá? Aí vamos lá para a divisão. Como é que a instituição militar ela se divide no que tange à hierarquia? Senhores, nós sabemos que dois pilares sustentam o militarismo. Hierarquia e disciplina, é isso? Hierarquia e disciplina. Hierarquia mais disciplina. Tá certo? São os basilares. Porque senão, meu irmão, assim, se não tiver hierarquia e disciplina, esquece, cara. Porque você trabalhar com o ser humano é terrível. Mesmo tendo hierarquia e disciplina, você sabe com o que é? Entendeu? Mesmo tendo hierarquia e disciplina, o trem já, às vezes, você não consegue, sai às vezes fora da linha, se imagina se não tiver hierarquia e disciplina. Daí a briga para não juntar, os senhores sabem, né? Ó, existe um movimento de que, vamos unificar a polícia civil com a polícia militar. Não é isso? Senhores, você acha que toda vez que o escrivão falta serviço, o delegado participa o delegado faz alguma coisa contra ele? Só se ele virar inimigo do delegado. E eu falo porque eu advogo para o escrivão, meu irmãozinho. Entendeu? Enquanto eu pego para o escrivão e para a SOAD da polícia militar, enquanto no mês eu pego 100 procedimentos, porque o sujeito faltou, chegou atrasado do serviço,
durante 2, 3 anos, pegam um procedimento do escrivão, porque ele não foi lá lavrar um auto de prisão em flagrante. Você vai ver porque está com rusguinha com o delegado. Entendeu? E por que disso? Por causa da hierarquia e disciplina. Daí, fala, não, se juntar vira bagunça. Eu também concordo, senhores, que considerando, né, eu não sou, nesse sentido, de acordo de juntar as polícias, porque são, principalmente por causa disso aqui. Muito bem. E o que é hierarquia? Aí que vem lá. O que é posto e o que é graduação. Senhores, hierarquia é o escalonamento do pessoal militar. É o escalonamento do pessoal. De forma que o inferior deve obediência ao superior e assim sucessivamente. Mas quando eu falo em hierarquia, eu estou falando em escalonamento dos postos ou da graduação. Ó, escalonamento do posto ou graduação. O sujeito entra como soldado e vai fechar como coronel. Quero dizer, não é que ele entra como soldado. Inicial na hierarquia é soldado e vai fechar com coronel. Estamos falando de nível de polícia. Porque se for em nível de exército, vai fechar lá com o general. Não é isso? Começa com o soldado e fecha com o general. Em tempo de guerra, marechal de guerra. Não é isso? Nós temos general de brigada, general de divisão. Não é isso? E general de exército e depois marechal. Bom, e o que é a disciplina? Se isso aqui é o escalonamento, a disciplina é o acatamento, ou seja, é acatar ordens e leis. Eu digo, é o respeito às leis, é respeito à hierarquia. Que putaria é essa? Sim, senhores, eu sou soldado e ele é cabo. Eu estou falando em hierarquia. Aí ele fala para mim, Marciano, pega essa viatura e vai lá no Pedra 90. E eu tenho que acatar em razão da hierarquia e da disciplina, porque a disciplina é o acatamento das ordens superiores, em razão da hierarquia, e também as leis. Essa é a disciplina. Muito bem. Vamos lá na hierarquia. Isso você vai ter que escrever. A hierarquia, senhores, ela é dividida em posto e graduação. A hierarquia é dividida em posto e graduação. Faz um certinho aqui. Posto. Quem é que detém o posto oficial? É o que os senhores vão fazer, estão fazendo. Os senhores entram como aluno, 1, 2 e 3. Talvez vai mudar no próximo concurso, que vai ser só 2 anos, não é isso que estão falando, que vai ser só 2 anos? Não é isso? Então, aluno 1 e 2, hoje é aluno 1, 2 e 3, alguns chamam de cadete 1, 2 e 3, não é isso? Depois o senhor vai para aspirante oficial, fica aqueles 6 meses de estágio, e depois entra no oficialato. Já que aspirante não é oficial, senão seria aspirante A. Você está aspirante porque está visando alguma coisa. Ele está no meio do praça e do oficial. Por isso que fala que ele é praça especial. Tanto é verdade que para mandar um aspirante embora não precisa do governador do estado, basta o comandante geral. E para mandar um segundo tenente para cima embora já era, porque para mandar um segundo tenente para cima embora tem que ir lá para a Constituição Federal, somente o Tribunal de Justiça, não é isso? Tá? Então, quem ocupa posto é oficial. Eu digo que o posto, então, é ocupado por oficial. O passo que graduação é ocupado pelas praças. Eu sou o 3º sargento. Você chega para mim e pergunta assim, ó, qual o seu posto ou qual a sua graduação? Qual a sua graduação? Qual a sua graduação? Tá certo? Porque quem ocupa a graduação é praça. O oficial, ele ocupa o posto. Aí o oficial, o posto de oficial, começa com segundo tenente,
primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Senhores, estamos falando de nível de polícia. Não é isso? Que é o nosso concurso. Está aqui, ó. O posto oficial, ele entra, ele recebe um documento chamado carta patente, onde é o documento que lhe confere as atribuições e prerrogativas do cargo. Tá? E aí ele vai galgando o nível, vai ascendendo em cada posto de acordo com os requisitos estipulados em leis. Interstício de tanto em tantos anos, tá bom? Segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Muito bem. Esses três aqui, ó, major, tenente-coronel e coronel, é chamado de oficial superior. Isso aí, nós verificaremos que no CPP tem alguma menção de oficial superior. Por exemplo, lá fala que para conduzir inquérito envolvendo crime contra a segurança nacional, tem que ser oficial superior. Não é isso? Oficial superior, major, tenente-coronel e coronel. O capitão, ele é chamado de oficial intermediário, tá certo? E esses dois aqui, chamado de oficial subalterno. Tá aí, senhores? Tá certo? Segundo-tenente, primeiro-tenente, oficial subalterno. Rio Grande do Sul, por exemplo, não tem oficial subalterno. Quem fez o concurso lá, esses dias? Lá você já entra como capitão. Entendeu? Já entra como capitão. Tá? No que tange a divisão da graduação das praças, temos lá o soldado, o cabo, o terceiro sargento, o segundo sargento, o primeiro sargento e o subtenente. Subtenente não é oficial? Não, por isso que ele é sub, abaixo de oficial. E aí, cadê o aspira? Cadê o aspira? Não é isso? O aspira entra aqui, ó. Ele é por isso que ele é chamado de praça especial. Tá? Praça especial. Aspirante a oficial. Na verdade, é praça, só recebe o nome de especial. Mas tá aí, então, senhores, a hierarquia na polícia militar, sobretudo para nós aqui no nosso concurso, é isso aí, você tem que gravar esse trem, tá certo? Porque, por exemplo, ó, inquérito policial. Quem pode ser escrivão no inquérito policial militar? Né? Segundo tenente ou primeiro tenente, se o investigado for oficial, o investigado é um major. Pode ter um subtenente, pode ter um primeiro sargento como escrivão? Negativo. O CPPM fala que quando o investigado for oficial, tá certo? Quando o investigado for oficial, tá? Tem que ser o escrivão, primeiro ou segundo tenente. Nos demais casos, pode ser terceiro, segundo, primeiro ou sub, sargento ou subtenente. Tá certo? Mas isso nós vamos verificar no momento oportuno. Tá aí, então, falamos da postos e graduação, posto para oficial. Graduação é para a praça. Antiguidade. Antiguidade. Que trem é esse, cara? Antiguidade, senhores, é igual a precedência. Antiguidade é igual a precedência. Tá? Antiguidade é igual a precedência, você vai entender aqui. Volto a dizer, para quem é militar, isso aí é feijão com arroz, não é isso? Senhores, antiguidade é quando dois militares ocupam o mesmo posto ou a mesma graduação. Quando dois militares ocuparem o mesmo posto ou a mesma graduação, uns terá precedência sobre o outro. Tá certo? Nós dois somos cabos. Danou. Na hierarquia, como é que eu vou falar que, se nós dois somos cabos, como é que eu vou falar que ele é o meu superior? Ele não é terceiro sargento.
Mas também não é soldado, nós dois. Quando dois militares ocuparem a mesma graduação, vocês dois são capitães. E agora, senhores? Um tem que ser mais antigo do que o outro. Um tem que manter a precedência. Realmente, nós dois somos cabos. Mas pergunta o seguinte, vem cá, você saiu cabo quando? Eu saí cabo em abril do ano passado. E você, Marciano? Eu saí em setembro do ano passado. Ele é mais que eu. Digo, ele é mais o quê? Ele é mais antigo. Ele tem precedência, porque ele foi promovido primeiro. Não é isso? Quero ver. E aí, nós vamos fazer CFO aqui. Todo mundo vai entrar junto. Todo mundo vai sair aspira junto. E aí, pô? Como é que vai fazer? Aí a precedência é através da nota. Se a nota foi 9,7, o dela foi 9,8. Ele precede a você. Ele é mais antigo que você. E assim sucessivamente. Tá certo? Um cara é major e o outro é capitão. Não tem nada a ver com a antiguidade. Se um é major e o outro capitão, tem a ver com posto diverso. Ele ocupa posto de capitão e ela ocupa posto de major. Ela é superior a ele porque tem posto hierarquicamente superior. Dois coronéis. Um tem que ser mais antigo que o outro. Beleza? Então, a antiguidade é a precedência de um militar sobre o outro quando pertencer à mesma graduação ou o mesmo posto. Justiça militar. Vamos lá, então? Justiça militar. Agora sim, vamos começar, então, a falar diretamente da nossa disciplina, que é a processo penal, justiça, começando pela justiça militar. Senhores, olha só. Vamos pegar aqui o seguinte, ó. No Brasil, nós temos o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça, cada estado tem um, Distrito Federal também, Tribunal Regional Federal, que é a Justiça Federal. Na primeira instância, eu tenho o juiz federal, na Justiça Estadual, juiz de direito, não é isso? Isso aqui para os senhores que são formados em direito, todos aqui são ou estão fazendo tranquilamente. Eu tenho o ramo da Justiça Federal e eu tenho o ramo da Justiça Estadual. Eu tenho questão trabalhista, não interessa para nós, ó. TST, TRT, nem vou falar nada. Agora vem, ó. Superior Tribunal Militar. Pula, vai direto por juiz federal da Justiça Militar. Juiz federal da Justiça Militar. Quem teve aula comigo de dezembro, de 19 de dezembro para trás, eu chegava aqui e colocava só um JA. O colega que estudou lá na MAR comigo, JA, chamava de juiz auditor. Em dezembro do ano passado, mudou o nome. Juiz auditor veio lá de 1500 e pouco, é uma designação lá europeia, tá certo? O imperador Carlos V chamou lá o povo, o juiz que atuava na primeira instância militar de juiz auditor. Brasil mudou isso agora, tá certo? Eu não vi nenhuma prova ainda, porque é de dezembro deste ano mudou. Agora chama-se juiz federal da Justiça Militar. Veja que nós temos um juiz federal também. Qual a diferença deste juiz federal para esse? Os dois pertencem à União, salário igual, tranquilo. Só que este aqui, ó, julga os crimes lá do artigo 109 da Constituição Federal. Os juízes federais competem processar e julgar os crimes contra bens, serviços e interesses da União. Por exemplo, eu pratiquei um furto contra a Caixa Econômica Federal. Quem vai me processar? Um juiz federal. Esse cara também, ó, JF aqui, JF aqui. Só que esse juiz federal aqui, ele tem competência para processar os crimes militares. Vejam, senhores, que não existe. Então, aqui, ó, essa aqui, senhores, é a justiça militar, ó. Essa é a justiça militar da União. Justiça militar da União, então eu coloco assim aqui, ó, é o STM e
o juiz federal da Justiça Militar. É o juiz federal da Justiça Militar, que não pode mais ser chamado hoje de juiz auditor, nem pensar. Eles já não gostavam de ser chamado de juiz auditor, entendeu? Agora mais ainda, tá certo? Porque a briga deles é, pô, parece auditor fiscal, entendeu? Não, agora é juiz federal da Justiça Militar, que é o sonho desse aqui, ó. É o sonho desse aqui também, ser chamado de juiz federal da Justiça do Trabalho. Agora eles vão brigar. Agora eles vão brigar também. Por que então que isso aqui é chamado de juiz federal? Entendeu? Tanto que tem alguns que colocam lá, excelentíssimo doutor, juiz federal do trabalho. Juiz federal do trabalho é um cacete, é juiz do trabalho, até o dia que mudar a lei, pô. Igual isso aqui mudou, agora sim, ó. Entendeu? Agora sim. Eu advogo na Justiça Militar da União também. Agora minhas petições já colocam juiz federal da Justiça Militar, senão ele vai ficar tristinho, ele vai ficar chateado. Tá certo? Senhores, essa Justiça Militar aqui, ó, ela é Justiça Militar da União. Essa Justiça Militar julga os militares do Exército Brasileiro, da Marinha Brasileira e da Aeronáutica Brasileira. Eu sou um soldado do Exército. Pratiquei um crime de deserção. Eu vou ser julgado aqui, ó. Meu advogado, eu fui condenado, meu advogado vai recorrer para onde? Para um tribunal regional? Não. Porque a Justiça Militar no Brasil, a Justiça Militar da União, se você ver, ó, todos os outros têm que ter tribunal regional, porque o R é de regional. Ó. Olha lá, ó, TRT, TRF. Você quer ver outro? Pega aqui, ó. TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tem um R aqui no meio, ó. Tribunal Regional Eleitoral, R. E tem um juiz eleitoral, senhores. Na Justiça Militar, eles pularam. Não tem Tribunal Regional Militar. Não tem TRM. Então, significa que, ó, primeira instância, segunda instância, instância superior. 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 Você chega aqui, ó, primeira instância, e o que era superior passa a ser a segunda instância. Como assim? Ó? Eu fui condenado por deserção. Meu advogado recorreu. Ele vai direto para o STM. O STM aqui, ó, ele tem competência, então, para recurso, chamado competência recursal, e o STM tem competência originária. Como assim? Ó? Ele é general, praticou um crime. Ele não é julgado aqui, ó, na primeira instância. Os generais são julgados aqui, ó, na segunda instância. A competência originária. Ah, e se o advogado quis recorrer? Você só pode recorrer para o Supremo se ofender a Constituição Federal. Eu, soldado, fui processado aqui. Meu advogado vai recorrer. Recorre para o STM. Tem mais um grau de recurso para o STF, porque jamais você pode fazer isso aqui, ó, paralelo. Veja que se eu fui condenado por um contrabando, a minha advogada recorre para o TRF, e se for possível ela recorre para o STJ, e se for possível ela recorre para o STF. Eu sou soldado, fui condenado por deserção, meu advogado recorreu para o STM. Pode ele recorrer para o STJ? Nem pensar, porque isso é inadmissível. Você recorrer para um tribunal paralelo, do mesmo nível. Beleza? Senhores, está faltando aqui, porque se esse aqui julga militar do Exército, Marinha e Aeronáutica, falta o militar dos Estados. Vamos lá? Militar dos Estados, o que muito cai na prova. Sobre o processo penal militar, indica a alternativa correta. A competência recursal, em caso de condenações contra soldado, integrantes da Polícia Militar, é do Superior Tribunal Militar. Falso. Porque o Superior Tribunal Militar e a Justiça Federal, melhor, o juiz federal da Justiça Militar, só tem competência para julgar militares da União. Os militares dos estados entram aqui, ó. Entendeu? Então, aqui, ó, o Tribunal de Justiça pode ter um TJM, que nem Minas Gerais, Tribunal de Justiça Militar, ou pode ter aqui uma vara
militar que nem Cuiabá. Cuiabá tem uma vara militar, que é a 11ª vara. É uma vara militar especializada. É uma vara criminal especializada. Então, eu vou dizer que a Justiça aqui, ó, Militar da União, STM, julga Marinha, Exército, né? É mãe, né? Marinha, Aeronáutica e Exército. Mãe, Marinha, Aeronáutica e Exército. 2 estados julga PM e Corpo de Bombeiro Militar. 2 estados. E qual é a Justiça Militar dos estados? Você vai falar, depende. Vamos pegar Mato Grosso? Senhores, Mato Grosso não tem um tribunal específico para militar. Minas Gerais tem? Tem. Mato Grosso não tem. Então, senhores, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso acumula a função. Veja que a União tem um tribunal específico. Os estados não é obrigatório. Aliás, a maioria não tem. Salvo o melhor juízo, tem Mato Grosso, Rio Grande do Sul e São Paulo. São Paulo não tem de cabeça. São 3 no máximo no Brasil, TJM. O resto, eu sou soldado. Fui condenado. E agora, para onde que o meu advogado vai recorrer? Recorre para o STM. Não pode, porque eu sou soldado da PM. Vai recorrer para o próprio tribunal. Por isso que fala que o Tribunal de Justiça, ele pode ser também um TJM. Ou ele pode acumular função. Minas Gerais tem um TJM e Mato Grosso acumula função. Quando tem mais de 20 mil militares, pode criar um Tribunal de Justiça Militar. Quando possui mais de 20 mil integrantes. Até a reforma constitucional 45 falava mais de 20 mil policiais militares. Sobre o processo penal, indica a alternativa correta. Processo penal militar. Poderá ser criado o Tribunal de Justiça Militar quando o efetivo for de mais de 20 mil PM, falso, e mais de 20 mil integrantes. Claro, você pode ter aqui, ó, 13 mil PM e 7 mil bombeiros, já deu 20 mil, e 7.001 já está valendo. Até 2004, tinha que ser mais de 20 mil PM. Agora não precisa, é 20 mil integrantes. Beleza. Entra da reserva, está aí. Está certo? Então, senhores, a Justiça Militar no Brasil, ela vai dividir em Justiça Militar da União e Justiça Militar dos Estados. A Justiça Militar dos Estados tem a competência para julgar policial militar e corpo de bombeiro militar. Marciano, e a Guarda Municipal? Quem julga a Guarda Municipal? Guarda Municipal não é militar. Guarda Municipal, para fins de competência, ó, Guarda Municipal furtou a pistola que era da instituição. O problema deles que vai julgar o juiz de direito, não tem nada a ver com justiça militar, porque Guarda Municipal não é militar. Beleza? Pronto, senhores. Agora vem esse aqui, ó. Conselhos de Justiça. Conselhos de Justiça. Pessoal, a gente não ouve falar aí, ó. Quando você vai lá numa audiência, você militar, recebe uma intimação, não está lá, comparecer na 3ª vara criminal? Não é isso? Varas criminais é a divisão da organização judiciária estadual. Vara militar, 1ª vara, 2ª vara, 3ª vara, 4ª vara. Não é assim? Você vai lá na 3ª vara civil, você vai lá na 8ª vara criminal. Na Justiça Militar da União não se fala em vara, se fala em auditoria. Vocês nunca vão dizer, ó, vou lá na 3ª vara da Justiça Militar da União. Não existe. Você vai lá na 9ª auditoria, você vai na 7ª, você vai na 8ª. Por exemplo, a nossa, aqui da região, nosso, que engloba aqui, Cuiabá, o estado de Cuiabá, Mato Grosso do Sul, é a 9ª região, entendeu? Eu, soldado do Exército, eu, tenente do Exército, sei lá, pratiquei um crime aqui na brigada. Vou ser processado aqui? Não. Eu vou lá para a 9ª
região. Então, na área federal, divide-se o que era a divisão da justiça, em vez de vara, é chamado de auditoria. Daí que vinha auditor, pessoal. Até dezembro, até dia 18 de dezembro, o cara fazia um concurso para juiz auditor. E sai concurso direto, tá? Pessoal que gosta da área militar, aí, formado em direito, sai concurso direto para juiz federal da Justiça Militar. Bacharel em Direito, 3 anos de experiência jurídica e vai atuar só em questões militares da União. Na Justiça Estadual não se chama auditoria, se chama vara militar. Ou então, vara especializada da Justiça Militar. Vara especializada da Justiça Militar. Vara especializada da Justiça Militar. Beleza, auditoria. Agora, vamos lá, então. E os conselhos? Senhores, os conselhos que estão aqui, ó, dentro das varas, eles compõem a vara. Você chega lá na Justiça Militar para assistir um depoimento, tem um monte de cara sentado lá, pô. Tem um juiz togado, 2 desse lado e 2 desse lado. Você vai assistir um júri, você tem 7 jurados, não tem? Você vai na Justiça Militar, você vai deparar com 5 caras lá. Um juiz, que é o juiz federal da Justiça Militar, ou um juiz de direito. Justiça Militar Estadual, Justiça Militar Federal. E mais 4 oficiais. Os senhores, se Deus quiser, serão oficiais fatalmente. 99,99% dos senhores comporem os conselhos. Que são aqueles caras que ficam sentados ali junto com o juiz. Aí os conselhos vai dividir em 2. Ó. Eu tenho o que se chama Conselho Especial de Justiça. Ó, Conselho Especial de Justiça, CPPM fala muito dele, e eu tenho o Conselho Permanente de Justiça. Conselho Especial de Justiça e Conselho Permanente de Justiça. Senhores, se você vai lá na 3ª vara, você vai ver só um juiz, cara. Você vai ver só um juiz. Ó, estou tendo audiência na 3ª vara. Só tem um juiz, pô. Só a doutora Marcimila. Você vai lá na 8ª vara, só tem um juiz, só a doutora Maria Rossi. Entendeu? Você vai lá na vara militar, você já vai entrar com 5 caras. Aqueles caras são os conselhos. É um órgão colegiado. Aí vamos lá. O conselho que é formado por 4, o conselho é formado por 4. Conselho 4, 4. 4 oficiais, 4 oficiais. Olha lá, ó. 4 oficiais, 4 oficiais. Ou seja, não vou botar na minha pegadinha de prova que poderá compor o conselho especial ou conselho permanente, praça, vírgula, desde que especial negativo. Praça não entra, não forma conselho, nem especial e nem permanente. Tem que ser de 2º tenente para cima. Entendeu? Aqui ainda está no cuidado de botar 1º tenente para cima. Tá certo? Apesar de que a lei não exige que seja 1º. Eu, particularmente, gosto de conselho que tenha major para cima, que é os caras que têm mais coragem de peitar, entendeu? O cara que tem mais coragem de peitar. Você vai ver, quando você sair 2º tenente, você fica meio cagaço, entendeu? Pô, peitar um juiz, o juiz falou que é condenado, você vai peitar o juiz para absolver o cara. Mas a hora que você pega já, de major para cima, você já é oficial superior, você já está tranquilo, entendeu? Você peita mesmo, tá? Conselho Especial de Justiça formado por 4 oficiais. Conselho Permanente de Justiça, 4 oficiais. Cara, e esse cara aqui, ó, faz o quê? E esse juiz de direito faz o quê? Ele é o presidente. Mas o juiz, presidente. Mais o juiz, presidente. Lembra que o cara que está lá no meio, você chega lá na justiça, tem 2 para cá, 2 para cá e 1 no meio lá. Esse é o Conselho de Justiça. Aí agora só falta definir se ele é especial ou permanente. Vai estar um Conselho de Justiça, especial ou permanente. E o cara ali
é o presidente. Quem que é esse cara ali? O juiz, bacharel em direito, que fez o concurso. O juiz, bacharel em direito, que fez o concurso. Porque essa galera aqui veio da tropa, não é isso? São os oficiais que vieram da tropa. O cara que está lá no 3º batalhão, está lá no 8º. E daqui a pouco ele recebe um ofício lá. Recebe um ofício bem assim, cara. Ó, você foi sorteado para ser da Justiça Militar. Eu não quero. Não tem querer, irmão. Você não tem querer. Entendeu? Tem os casos que você está livre. Ah, você faz parte ali da Casa Civil. Entendeu? Você está agregado e tal. Tem as hipóteses que você pode rejeitar. Senhores, esse pessoal aqui, ó, o Conselho Especial, serve para julgar oficial. Então, o Conselho Especial, olha o nome, o Conselho Especial tem competência para julgar oficiais. Lembra? Lembra? Ó? O cara é 2º tenente, 1º tenente, capitão, major, tenente-coronel ou coronel. Posto oficial. Praticou um crime. Quem vai julgar? Conselho permanente? Não. Conselho especial. Entendeu? O Conselho Especial é o órgão da Justiça Militar Federal ou da Justiça Militar Estadual, presidido por um juiz de direito, formado por 4 oficiais, presidido por um juiz federal, formado por mais 4 oficiais, responsável para julgar oficial. Agora ficou fácil. E o permanente julga a praça. O especial julga oficial, o permanente, P de praça, serve para julgar praças. Aqui, ó. Né? Soldado, cabo, 3º sargento, 2º sargento, 1º sargento, subtenente e aspira. Essa galera aqui, ó, é julgado por conselho permanente. Ok, senhores? Os 4 oficiais podem ser de nível inferior. Ah, muito bem. Senhores, ele está perguntando o seguinte, e aí esses 4 aqui, pô? Ele quer saber o seguinte, ó, tem que ter um coronel, um terceiro, um major, um capitão, posso ter 3 major, 3 capitão e um major? Muito bem. Senhores, tem que respeitar a hierarquia do réu. Tem que respeitar a hierarquia do réu. Por exemplo, ela é tenente-coronel. Ela só pode se julgar por um conselho especial. Pode ter um capitão, pode ter major para julgar TC negativo. Se ela é tenente-coronel, tem que ser de tenente-coronel para cima. Tem que ser de tenente-coronel desde que seja mais antigo que ela. Entendeu? Ela é tenente-coronel. Pode ter um tenente-coronel no conselho? Pode. Agora é o seguinte, é mais antigo que ela, por isso dá precedência. Entendeu? Por isso dá precedência. Por exemplo, nós estamos com um caso sério aí, que é o caso do Abinoão. Lembra do caso do Abinoão? Que morreu no Manso? Morreu no Manso, morreu afogado lá no Manso, treinamento do Tom M, do seu Paer. Cara, que réu coronel fechado. Já tem coronel fechado, tá lá, ó, os caras do seu Paer, réu e tudo mais, do BOP, não tem? O caso é de 2009. Não teve nem a primeira audiência. Entendeu? Não teve nem a primeira audiência. Agora é que conseguiu formar um conselho. Porque a hora que sorteava, batia lá, está lá cheio de réu. Fulano de tal. Um já cantava lá assim, ó. Esse é tenente-coronel, mas ele saiu depois de mim. Já não pode. Porque se ele saiu, tenente-coronel, depois do tenente-coronel, significa que ele é mais moderno. Você não pode, o mais moderno, julgar o que tem precedência. Beleza? Muito bem. Então, a pergunta dele é, e aí? Então, respeita-se o posto do réu. De forma que tem que ser sempre de posto superior, não sendo possível ser de posto superior,
Pode ser do mesmo posto, mas desde que precedente, desde que mais antigo. Tranquilo? Tá? No praça não tem problema, pessoal, porque aqui no praça, como eu não tenho praça julgando praça, qualquer um aqui vai ser maior que ele, concorda ou não? O problema surge quando você tem conselho especial. Tá? E aí, por fim, senhores, a lei fala que, é a 8457, a lei fala que tem que ter, no mínimo, dos 4, um tem que ser oficial superior. Pelo menos, tem que ser oficial superior. Então, dos 4, um tem que ser oficial superior. Dos 4, um tem que ser oficial superior. Dos 4, um tem que ser oficial superior. Você quer ver? Eu sou segundo tenente. Estou sendo processado por um peculato 303 do CPM. Entendeu? Peculato. Eu sou segundo tenente. Se eu sou segundo tenente, significa que daqui para cima pode me julgar. Concorda ou não? A lei fala o seguinte, ó, tem que ter pelo menos um no conselho do oficial superior. Pelo menos um. Eu sou soldado, cara, aqui no início, ó. Qualquer um desses aqui pode me julgar. Oficiais, ó. A lei fala que, mesmo que sendo soldado, tem que ter pelo menos um oficial superior, major, tenente coronel ou coronel, no conselho. Ou seja, o conselho especial, formado por 4 oficiais, dentre os quais um tem que ser oficial superior, major, tenente coronel ou coronel. Conselho permanente, formado por 4 oficiais, dentre os quais um tem que ser oficial superior, major, tenente coronel ou coronel, sob pena de nulidade. Beleza ou não? Senhores, você, ó, você é tenente, você é oficial, quando você vai responder um processo, por isso que eu falo que, na verdade, esse aqui, ó, porque o que você tem ideia de permanente, pessoal? Permanente é aquele que inicia e não acaba mais, não é isso? Mentira, cara. O permanente, ele figura de 3 em 3 meses. Como assim, ó? Eu sou soldado, estou respondendo um crime militar na justiça militar. Eu sou soldado, estou respondendo um processo na justiça militar. Senhores, meu processo iniciou em janeiro. Janeiro, fevereiro, março. Final de março, que tinha lá Tenente João, Capitão Pedro, Major Maria, Capitão Mané. Esses caras, de abril para frente, não tem mais. Já vai vir outros nomes, cara. Mas então não tem nada de permanente. Sabe por quê? Porque para julgar praças, o conselho permanente se renova de 3 em 3 meses. Se você quiser anotar aí, o conselho permanente se renova de 3 em 3 meses. O conselho permanente se renova de 3 em 3 meses. O conselho permanente se renova de 3 em 3 meses. Entendeu? Vocês 4 aí, ó, entraram em janeiro, ó. Janeiro inteiro, fevereiro, março. Mês de abril, você vai falar assim, ufa, ainda bem que eu livrei da justiça militar, porque já vem outros 4. Abril, maio, junho. Julho, você, ufa, livrei. Aí vem. Só que, por isso que eu falo que de permanente não tem nada, pô. Você vai trocando. Na verdade, é aqui que deveria ser permanente, cara. Mas, é assim. Tá certo? Por exemplo, às vezes o cara me pergunta, Marciano, são esses caras que vão me julgar? Eu falo, nem sempre. Às vezes, os 4 aqui te ouviu na audiência, interrogatório. Só que o julgamento foi daqui a 6, 8 meses. Serão outros. Entendeu? Serão outros. Tá? E o conselho especial para julgar vocês oficiais? O conselho especial para julgar vocês especial, o processo tem início e finaliza com os mesmos. Quer anotar aí? O processo inicia e finaliza com os mesmos juízes, exceto se morrer, né? Inicia e finaliza com os mesmos. Talvez, pessoal,
Aí, muito bem. Sempre tem um suplente. No dia que sorteia 4 mais 2. 4 mais 2. Aposentou, chama o suplente. Entendeu? Às vezes você entrou num processo como capitão, você está tenente-coronel, puta que pariu, cara, estou há 6 anos, toda vez tem que ir lá na audiência. Porque é conselho especial, meu irmãozinho, você vincula no processo. Você vai do início ao fim acompanhando aquele processo. Por isso que ele é especial. Entendeu? Ele vai do início ao fim. Pessoal, a regra, vamos falar a verdade, esses serão oficiais, a regra na instituição militar, ela é mais favorável para a praça ou para o oficial? O que você acha? Até no processo, cacete. Porra, bicho, é muito mais fácil você ser julgado por um cara que começou lá no início, cara, e foi até a sentença, do que você cair num paraquedas no dia do julgamento com um capitão que nem sabe do fato, não sabe nada do fato. Você entendeu? Não sabe, não ouviu as testemunhas, não ouviu o réu chorando, não ouviu o réu. Entendeu? Esse conselho especial, então, ele não se renova. Ele vai do início ao fim. A diferença então, do especial para o permanente. Beleza? Claro, exceto se morrer, se aposentar ou outras causas, né? Aí você fala assim, respondendo a pergunta do colega assim, Marcelo, e se não tiver mais antigo, velho? O cara que praticou o crime, irmão, o cara que praticou o crime, ele é o último da carreira. E aí, forma um conselho para processar ele agora, irmão? Forma um conselho para processar o cara? Aí chama o da reserva, exatamente. Entendeu? Chama o da reserva. Por exemplo, agora nós estamos nesse caso que é do Grampo, do Zaqueu. Zaqueu antigão, irmãozinho. E aí? Entendeu? Zaqueu antigão tem que reverter da reserva. Você pode ver que o conselho especial para julgar o pessoal do Grampo é tudo da reserva, bicho. Teve que chamar todos da reserva. Reverte ele, tá certo? Naquele ali é como se tivesse revertido. É como se ele viesse para ativa. Porque quando o cara vai para a reserva, ele não perde o posto. Mas ele perde a precedência. O cara foi para a reserva, ele não perde o posto. Mas ele perde a precedência. Vamos ver isso aqui no inquérito policial. Por exemplo, ele é coronel. Foi para a reserva. Ele tem 10 anos de coronel. Foi para a reserva. Você acabou de sair coronel. Você que acabou de sair coronel, você pode investigar ele, que tem 10 anos de coronel na reserva? Pode. Porque quando ele vai para a reserva, ele não perde o posto, ele não baixa para tenente-major, para tenente-coronel-major, mas ele perde a antiguidade. Entendeu? Tá? Ele perde a precedência. Senhores, então, a Justiça Militar aqui, fechamos então. Agora só passo aqui para você que a Justiça Militar encontra assento na própria Constituição Federal. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei, artigo 124 da Constituição Federal. Tá certo? Já falei para os senhores que a Justiça Militar dos estados cai muito em prova. A Justiça Militar estadual só julga Corpo de Bombeiro e Polícia Militar. A Justiça Militar da União julga membros do Exército, Marinha e Aeronáutica e civis. Entendeu? Eu furtei o quartel do Exército, vou ser julgado aqui, na Justiça Militar. Eu furtei o quartel da PM, não posso ser julgado numa vara militar estadual. Por quê? Por causa que a Constituição Federal determinou que para a Justiça Estadual só julga membros do Corpo de Bombeiro
e da polícia militar. Isso. Ó, eu posso ser réu ou eu posso ser juiz. Ele chama um mais antigo para ficar acima do outro, que é o que está acontecendo. E ele falou assim, pô, cara, o cara é comandante da polícia, velho, praticou um crime. Ele era comandante, na verdade ele era antigão mesmo. E agora, não tem ninguém mais que ele. Tem sim, tem um monte de cara aposentado que é mais que ele. Chama esse cara aposentado, reverte, como se ele voltasse para a ativa, e ele passa a ser precedente. Não tem problema, ele forma o conselho especial, beleza. Senão vai dar uma nulidade. Agora, e quando eu, aposentado, virar réu? Eu sou um coronel mais antigo de todo mundo. E aposentei. Pô, o cara acabou de sair coronel, vai me investigar. Pode? Pode. Porque o inativo perde a precedência. Aí a prova vai dizer para você que o cara, quando vai para a reserva, perde o posto. Ele não perde o posto, pô. Porque se ele perdesse o posto, um coronel da reserva podia ser investigado por um tenente-coronel. Isso não pode. Um coronel da reserva podia ser investigado por um major da ativa? Não pode, pô. Ele mantém o posto, mas ele perde a antiguidade. Um coronel da reserva pode ser investigado por um coronel da reserva que acabou de sair? Um coronel da reserva pode ser investigado por um coronel da ativa, que acabou de sair coronel? Pode. Porque o da ativa mantém precedência sobre o da reserva. Senhores, claro que tem que ter uma lógica, cara. Senão ficaria... Cara, vai chegar um momento que ficaria impossível de você. O cara saiu coronel com 48 anos, ele tem 80 anos, praticou um crime militar. Ele falou assim, quero ver quem que vai me investigar. Pode juntar todos os coronéis do Brasil, tudo que esse lugar, não vai ter mais antigo que eu. Vai ter sim, porque como você foi para a reserva, você perdeu a precedência. Então tem uma lógica para isso. Imagina, você vai para a reserva com 48 anos, velho. E lá aos 90, ser coronel ainda. Nunca iam te investigar, não é isso? Por um crime militar. Por isso que perde a precedência. Mas não perde o posto. O capitão está na reserva. Seja porque ele estava doido, levou um tiro, sei lá, ou porque ele foi por tempo de serviço. Ele continua capitão. Ele pode ser investigado por um primeiro-tenente? Não. Mas obrigatoriamente só pode investigar ele, major? Não. Outro capitão da ativa pode, porque ele perdeu a precedência. Reformado não pode reverter. Só se ele convalescer. Não é isso? O cara reformou pelo 801, doido. Não tem como. A pergunta dele é interessante. Reverte qualquer um? Não. Exceto se a perícia comprovar, por exemplo, né, para fins de processo, se a perícia comprovar, beleza. Para fins de atividade, eu não vou te responder. Mas pode reverter um reformado? Regra não. Ou da reforma remunerada, sim. Porque ele foi em perfeito estado e só completou o tempo, beleza, ele pode. Tá? A Justiça Militar da União pode chamar outro de outra arma? Tipo, ele é um general de uma arma para ser investigado. Chama um general de outra arma da Marinha. Ah, muito bem. Exatamente. Isso mesmo. Pode. Tá certo? O que ele está dizendo é o seguinte, cara, capitão de infantaria. Você é de infantaria, praticou um crime. Ele está perguntando, pode chamar um major da artilharia? Pode chamar um TC da cavalaria? Pode chamar um cara da aeronáutica? Pode. Não só de outra arma, que quando você fala em outra arma, você fala dentro da mesma instituição, mas com arma diferente. Você é de infantaria, cavalaria, artilharia. Mas vamos dizer de outra força. Pode, de outra força pode. Tá certo? Pode. Inclusive, eu acabei de fazer um lá em Campo Grande, que tinha cara do Exército, tinha cara... Pode sim. Tá? Por quê, pessoal? Porque você forma a auditoria. Aí, na auditoria, você pode ter cara da cavalaria, você pode ter cara da aeronáutica, você pode ter cara da artilharia, você pode ter cara da marinha. Aí volta para militar. Pode um sargento da PM
ser julgado por um capitão da BM, do bombeiro? Pode, porque no dia do sorteio é uma lista que tem lá, oficiais da PM e oficiais do bombeiro. Sorteou, formou os 4. 3 bombeiros e 1 PM, está valendo. 3 PM, 1 bombeiro, ou 2, está valendo. Não interessa o réu se é. Interessante a pergunta dele, tá certo? Ou seja, não se forma conselho de PM para julgar só PM, de bombeiro para julgar só bombeiro. Beleza? Por exemplo, eu estou num aí que tem 3 bombeiros e 1 PM. 3 bombeiros e 1 PM, que é o do caso do Tenente Schaefer lá do BOP. Entendeu? Que é um conselho que para mim é melhor do que botar 3 PM maior do bombeiro, porque morreu um oficial da PM, evidentemente que pesa muito mais emocional, né? Entre um oficial do bombeiro e um oficial da PM, morreu um oficial da PM, porra. Você é melhor oficial do bombeiro para o meu cliente do que um oficial da PM. Concorda ou não? Tá certo? Agora, não cabe a mim escolher do sorteio na hora. Graças a Deus que saiu mais do bombeiro, o que não significa, às vezes, muita coisa, tá bom? Senhores, parágrafo 4º do 125. Compete à Justiça Militar Estadual. Aí você fala, Marciano, onde é que está escrito que a Justiça Militar Estadual não pode julgar o civil? Aí você vê por que eu falei lá logo no início, qual que é a diferença de civil e militar, não é isso? Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do Tribunal do Júri, quando a vítima for civil. Cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Senhores, da onde que você tira que a Justiça Militar da União pode julgar civil e a Justiça Militar dos Estados não pode julgar civil? Parágrafo 4º. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares. Falou em civil? Por isso que se eu furtar, está passando uma viatura, eu sou civil, eu danifico uma viatura da Polícia Militar, pratiquei um crime de dano. Posso ser julgado na Justiça Militar dos Estados? Não. Por quê? Porque veda o parágrafo 4º do 125. Beleza? E, meu irmão, se você vai para a Justiça Militar, veja que na Justiça Militar também da União tenho 4 mais 1. Não tem um juiz aqui? Estadual também é 4 mais 1. De dezembro para cá, do ano passado, eu, civil, pratiquei um crime contra o Exército. Quem vai me julgar? Justiça Militar. Só que agora, pela nova regra, o civil é julgado pelo juiz singular. Que putaria é essa? Pelo juiz federal da Justiça Militar. Eu, civil, não posso mais ser julgado pelos 4, só por este. É a nova regra que vai detonar nos concursos aí. Entendeu? Se cair para você essa lei aqui, ó, 8457, salvo o melhor juízo, de 92 ou 93, Lei de Organização Judiciária da União. Essa lei mudou a partir do dia 19/12 de 2018, ela que passou, tirou o nome juiz auditor e colocou juiz federal. E essa mesma lei falou o seguinte: cabe agora ao juiz presidente. Quem que é o juiz presidente? O cara que fez concurso, não o cara que veio da tropa. Que é outra mudança, porque até dezembro do ano passado, quem era o presidente, cara, era o oficial mais antigo. Chegava lá, o juiz de direito ficava lá, e você é coronel do Exército. Você era o presidente. Essa lei falou assim, agora para com essa putaria, quem vai ser o presidente é o juiz, acabou. Então, só aqui nós tivemos 3 alterações. Mudou juiz auditor para juiz federal. A competência para julgar civil continua na Justiça Militar, mas para o juiz presidente, que é um civil, que fez concurso, tá certo? E a presidência
sai do oficial mais antigo, que antes eram vocês quatro aqui, fazia a composição do conselho especial. Você é o coronel, você era o presidente. Agora acabou. Pode ter general aqui, meu irmãozinho. O presidente agora é o juiz. Era tudo que eles brigavam e agora eles conseguiram do ano passado para cá. Tá certo? Então está aqui, senhores, por que o civil não é julgado aqui. Vamos continuar aqui? Ó. Militares está nos crimes militares definidos em lei. Provavelmente o professor Neto já falou para você que a competência da justiça militar agora, ela fez isso aqui, ó, alargou. Quando você estudar o artigo 9º do Código Penal. Pode a justiça militar julgar um crime de Maria da Penha? Pode, cara. Pode a justiça militar julgar tortura? Pode. Pode a justiça militar julgar abuso de autoridade? Pode. Por causa da lei 13.491 de 2017, né? Lei 13.491, salvo o melhor juízo, que falou que agora basta que você esteja em serviço ou em razão dele, seja crime previsto no Código Penal Militar ou lei especial. Eu estou vindo lá de Cáceres com a viatura trazendo droga. Antes dessa lei, eu era preso por tráfico de droga, eu não era julgado na justiça militar, porque tráfico de droga não está no CPM, pô. Tráfico de drogas está na lei 11.343, uma lei especial. Agora eu vou. Estou trazendo uma viatura para consertar aqui, aproveitei e estou trazendo uma droga. Caí por tráfico de droga. Vou ser julgado onde? Justiça militar. Então, aqui deu uma alargada, tá? Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei. Veio essa 13.491 e alargou, não apenas os crimes militares, mas inclusive aqueles outros crimes, desde que o autor esteja na função. Entendeu? E as ações judiciais contra atos disciplinares. É outra mudança que teve, tá, pessoal? Não recentemente, salvo o melhor juízo, lá com a reforma constitucional, a emenda constitucional 45. Que trem é esse, cara? Ó, ações judiciais contra atos disciplinares. Pessoal, o sujeito foi excluído da polícia. Ele quer entrar na justiça. Quem que vai julgar essa ação? Uma vara civil? Uma vara trabalhista? Uma vara da Fazenda Pública ou uma vara militar? Vara militar. O sujeito foi excluído, ele acha que ele vai questionar isso na justiça, então cabe à justiça militar analisar as ações disciplinares. Só que na justiça militar, lembra que nós temos 4+1. Essas ações é julgado pelo juiz presidente de forma singular. Tá certo? Você é oficial, caiu num conselho de justificação e foi tornado indigno de continuar na fileira da PM. Pode o comandante te mandar embora? Não. Pode o governador te mandar embora? Não. Tem que mandar esse processo lá para o Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça vai instaurar um procedimento apropriado, que eles não sabem, no Brasil inteiro não sabem, entendeu? Nem aqui, sério mesmo. E só o Tribunal de Justiça pode dizer se manda embora ou não. Oficial, só o Tribunal de Justiça. Esse aqui não está valendo, tá, pessoal? Isso aqui é uma letra morta, só vale para concurso. Eu sou cabo, eu sou subtenente, eu sou sargento. Pode o comandante me mandar embora sem passar no tribunal? Pode, cara. Porque o Supremo falou que essa necessidade da análise do tribunal, segunda instância, para mandar um militar embora, só se aplica para o oficial. Eu e ele estamos numa operação. Eu e ele numa operação. Ele é tenente, eu sou soldado. Nós caímos no conselho de justificação. Ele de justificação, eu de disciplina. A comandante me mandou embora. E ele ainda não. Por quê? Porque o dele tem que ir para o tribunal, e o tribunal que vai dizer se manda embora ou não. Tá beleza? Só de improbidade dispensa. Improbidade pode. Tá?
Tortura dispensa? Não dispensa. Tortura. O cara, você sabe que tortura manda embora, não manda embora? Tortura manda embora, meu irmão. Assim. Tortura, a decisão do juiz de direito. No crime de tortura, principalmente a comissiva. A omissiva ainda é discutível, mas a comissiva, que é aquela que você torturou e não apenas deixou e não apenas não impediu, a condenação aqui com trânsito julgado já dá automaticamente a perda da função. Eu sou soldado, ele é capitão, estamos no mesmo processo. Aqui eu já perco a função, ele não. Ele tem que ser submetido ao Tribunal de Justiça. Tá certo? Você acha que a lei favorece o praça ou o oficial? Aplicação da Lei Processual Penal Militar. Artigo 1º ao 6º. Fechamos então, senhores. Vamos então agora à aplicação da Lei Processual Penal Militar. E eu sempre falo o seguinte, pessoal, em qualquer área da vida, em qualquer área você vai ter a atividade meio e atividade fim. Você já notou? Vai lá na igreja, irmãozinho. Você acha que a legislação favorece o padre ou o coroinha? Entendeu? Entendeu? Você vai lá no militarismo, oficial ou praça? Você vai na faculdade, o servidor ou o professor? Em todos os lugares, cara, você tem atividade fim e atividade meio, irmão, assim. Você vai lá para o parlamento, favorece os servidores da casa ou os parlamentares. Entendeu? Aplicação da Lei Processual Penal, então, senhores, agora nós vamos estudar o CPPM. No final eu tenho que estar craque nisso aqui, ó. A aplicação da Lei Processual Penal Militar. E depois eu tenho... No final eu vou ter que bater o seguinte, ó. No espaço, no tempo, em relação às pessoas. É como se eu perguntasse para você assim, vem cá, ô bicho, vem cá, o cara... Qual é o CPPM que se aplica ao policial militar de Rondônia? Como se pergunta? Estou perguntando o seguinte, ó, em relação ao espaço. Ô, bicho, e essa lei que entrou em vigor agora em dezembro? Essa lei que entrou em vigor em dezembro, dizendo que o civil não pode ser julgado pelo conselho. Ah, Marciano, e agora? E o processo que começou lá atrás? Ó? Estou falando no tempo. Ou seja, no decorrer do tempo, entre a instauração de um processo até sentença, você concorda que a lei processual pode mudar? E agora, tem aplicação imediata? Entendeu? Aplica-se o princípio do tempus regi actum. Beleza? Ó, sujeito em relação às pessoas. Em relação às pessoas. O CPPM recai sobre quem? Nós já falamos ali. Ó. Pode recair sobre civil, na União, Estado sobre corpo de bombeiro ou policial militar. Então, a partir de agora, vamos estudar isso aqui, começando por este aqui. Ó. Artigo 1º. Tá? Eu vou ler, vou fazendo, depois faço um resuminho para os senhores. O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra. Salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável. Senhores, estou falando da Lei Processual Penal Militar no espaço. Olha lá, ó. O processo penal militar reger-se-á pelas normas deste código. Assim em tempo de paz como em tempo de guerra.
senhores, no que tange a lei processual penal no espaço, seja em tempo de paz, seja em tempo de guerra, aplica-se o CPPM. A prova vai dizer para você que em tempo de guerra não se aplica o CPPM, mas sim a legislação específica. Falso. Nós, por exemplo, estamos em tempo de paz. O sujeito praticou um crime de insubordinação. Vai reger o CPPM. Ih, cara, estourou uma guerra. O sujeito praticou um crime. Vai obedecer o CPPM. O CPPM se aplica tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra. Tanto em tempo de paz e guerra. Tá bom? Aí, pessoal, olha essa parte final aqui, ó. Salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável. Nem precisava, porque se você tem uma lei especial regendo determinada situação, larga o CPPM e segue a lei especial. Você quer ver? Você tem o CPPM vezes a 8457 de que ano? 92, né? 92 ou 93, não sei. Essa lei aqui, senhores, ela trata de regras processuais, mas aqui também trata de regras processuais. Quando, em determinada situação, o CPPM conflitar com uma lei específica, ele perde a vez. Igual no comum. Pô, você tem lá no comum lei de drogas e o CPP. Você larga o CPP e segue a lei de droga. Mesma coisa no CPPM. Tá certo? Por exemplo, no CPPM, tá? Na lei 8457, com a reforma agora do final do ano passado, fala que o civil, você não é julgado mais pelo conselho, não. É pelo juiz singular. Está valendo? Está valendo. Abandona o CPPM e segue a lei especial. Beleza? E aí vem o parágrafo 1º. Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas, que essas normas? CPPM e as leis especiais. Nos casos concretos, se houver divergência entre o CPPM e a legislação especial, e as de convenções ou tratados de que o Brasil seja signatário, prevalecerão as últimas. O quê? CPPM está conflitando com um tratado internacional. Tchau, CPPM. É assim, ó. Entendeu? Tchau, CPPM. Prevalece o tratado. Tá? Vou te dar um exemplo aqui, não está no seu material, eu consegui achar um no meu aqui. Vamos lá? Senhores, ó, em caso de conflito entre o CPPM e um tratado ou convenção internacional, prevalece estes últimos. Beleza? Por expressa determinação do parágrafo 1º do artigo 1º. Aqui, ó. Você te dá um exemplo prático aqui. Ó. Isso aqui é CPPM. Isso aqui é CPPM, isto é um tratado. Isto é CPPM, CPPM e tratado. O CPPM, lá no artigo 77, quando vai falar da denúncia, fala assim, ó, a denúncia conterá. Veja os senhores que no CPP comum é artigo 41. Requisitos da denúncia, artigo 41. Requisitos da denúncia no CPPM, artigo 77. A denúncia conterá, vou direto para a linha H, o rol das testemunhas. Em número não superior a 6, com a indicação de sua profissão, residência e parará. Num processo onde eu tenho o MP e o réu, o MP pode arrolar 6 testemunhas. Veja bem, vai lá. Vamos para o réu. 417. As testemunhas, CPPM.
as testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução criminal, desde que não seja excedido o prazo de 5 dias. Você tem 5 dias para arrolar as testemunhas. Após a inquirição da última testemunha da acusação, cada acusado poderá indicar até 3 testemunhas, podendo ainda requerer seja ouvida para. O réu pode indicar 3, a acusação pode indicar 6. Bonito, não é isso? Ah, promotor, você pode indicar 6, o réu pode indicar 3. Está no CPPM, meu irmão. Assim. Lei pode ser dura, mas tem que ser cumprida, não é isso? Só que o que o parágrafo 1º do artigo 1º fala? Que quando conflitar CPPM com tratados ou convenção internacional, tchau CPPM, e prevalece. Pacto de São José da Costa Rica, introduzido no Brasil pelo decreto 678. Convenção Americana de Direitos Humanos, lembra disso? Artigo 8º, garantias judiciais. Item 2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma a sua inocência. Presunção da inocência, tá bom? Enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa. Ponto. Durante o processo, toda pessoa tem direito em plena igualdade. Senhores, esse artigo 417, parágrafo 2º, esse 417, parágrafo 2º, está chocando com o artigo 8º, a linha item 2 do Decreto-Lei 678, do Decreto 678, decreto, não decreto-lei, de 92. Opa! Tchau, CPPM, vale-se isso aqui. Vale-se aqui, então, a defesa também pode arrolar 6, porque ele está falando, em princípio, da igualdade. Se você, promotor, pode arrolar 6, a defesa também pode arrolar 6, não obstante, o artigo 417, parágrafo o quê? 2º fala que tem que arrolar 3. Não, vai arrolar 6, graças àquela situação lá do princípio da paridade e porque há determinação expressa. Aqui, ó, voltando então. Nos casos concretos, eu estou falando de um caso concreto, um processo que está indo. Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas, CPPM e as de convenções ou tratados de que o Brasil signatário, prevalece as primeiras, falso, prevalecerão as últimas, prevalecerão aquelas, falso, prevalecerão estas. Tranquilo? Interpretação. Depois eu vou completar isso aqui. Aliás, já vou completar logo isso aqui, tá? Coloca aí, senhores. Então, você vai colocar a aplicação da lei processual, se quiser abrir uma chave aí e tal, porque eu acho que eu não volto mais nesse aqui, já estou indo lá para o outro. Só para completar isso aqui. No tempo. Coloca aí, ó. A lei processual penal militar está no artigo 5º, tá? Está lá no artigo 5º do CPPM. A lei processual penal militar aplica-se imediatamente. A lei processual penal militar aplica-se imediatamente ao entrar em vigor a nova lei, vírgula, ao entrar em vigor a nova lei, vírgula. Respeitando-se os atos já praticados. Respeitando-se os atos já praticados. Respeitando-se os atos já praticados. Senhores, então, resumindo para você, o Código de Processo Penal, nesse ponto, ele está de acordo com o processo, o CPP comum. O CPPM está de acordo com o CPP comum. Sempre que tiver algum conflito, eu vou colocar para você, porque às vezes os caras
implora o conflito. Aqui ele está no tempo, beleza. Por que no tempo, beleza? Tá? Aplicação imediata. Você quer ver? Processo iniciou em 2012. Senhores, é possível que em 2019 o processo não terminou, concorda ou não? O processo está programado para terminar lá para 2020. Ih, cara, 2018 mudou a lei. Por que mudou a lei? Porque até 2018 o civil era julgado pelo conselho. Sabia disso? O civil era julgado pelo conselho. Ih, cara, veio a lei em 2018, dezembro de 2018, falou, ó, civil, você daqui para cá, o civil é julgado pelo juiz singular. E agora, cara, o processo que vinha correndo, ó, eu, empresário, ele, tenente-coronel, comandante do batalhão, do Exército, e eu, empresário. Ô, Marciano, fornece uma nota para mim aí, tá certo? Fornece uma nota para mim, eu vou empenhar um valor para você, você não fornece o que está na nota e me entrega o dinheiro. Será que tem muito disso ou não? Isso chama-se química, entendeu? Química. Acontece direto, irmão. E às vezes não é nem por má fé, sabia? Às vezes não é nem por má fé. Cara, estourou um trem lá em Casal Vasco, lá no destacamento de Casal Vasco. Não tem dinheiro para comprar combustível. Porra, chega lá no cara de material de construção, fala, bicho, estou precisando de 5 mil aí, cara. Você vai emprestar dinheiro para mim? Mas ele vende para o batalhão. Porra, dá uma nota aí que você vendeu o fio, o cimento e os cambal. Só que não pegou o fio e o cimento, irmão. Pegou o dinheiro. E às vezes você não gastou nada, cara. Você foi lá e comprou o combustível e mandou os caras vazar para o destacamento. Ah, deixa o promotor militar saber para você ver. Ele vai tocar em você e vai falar que houve um estelionato. Sem dó, cara. Sem dó, estelionato. Eu não chamo de estelionato, eu chamo isso de química. Entendeu? Química. O Brasil inteiro sabe que fez isso. O Brasil inteiro sabe que faz isso. Só que para o Ministério Público isso é legal. E de fato é ilegal? Eu não diria que é ilegal. Entende? Porque você cumpriu uma missão, pô. Você cumpriu uma missão, beleza. Você cai nesse aí, tá? Eu sou empresário, você é tenente-coronel, nosso processo estava correndo no conselho. Sabe o que acontece agora? Agora, meu irmãozinho, eu não posso ser julgado no juiz singular. Agora a lei fala, o civil, quando em coautoria com o militar também sai do conselho e vai para o juiz singular. Nós dois vamos ser julgados pelo juiz singular, porque o civil puxa você pela nova lei. Ora, princípio da aplicabilidade imediata. Sim, mas o processo começou antes da lei. Não interessa. Na lei, no que tange ao tempo, aplica-se imediatamente. O que é aplicação imediata? A aplicação imediata é assim, ó, entrou em vigor, lei, vai recair sobre os processos que ainda não terminaram. Entendeu ou não? Tá? Nesse caso, porque o civil não pode ser julgado pelo conselho, se criou um problema, meu irmãozinho. Porque você criou um problema de continência e conexão. E aí, bicho, vai dividir o processo? Olha o problema que a lei ia causar. Só que a lei foi esperta, essa lei do ano passado. Porque ia causar um problema, cara. Qual que é a regra da conexão e continência? De que o processo, quando tem mais de um réu, seja julgado na mesma vara, pelo mesmo juiz. Como é que você vai fazer? Você tem um tenente-coronel que está respondendo junto com o civil. Faz o seguinte, esse civil vai para o juiz singular e esse aqui vai para o conselho. Beleza. Aí o conselho absolve o coronel e esse é condenado. Bonito para a justiça. Olha como é que vai ficar. Condena um e um absolve o outro. A lei falou negativo. Para acabar com isso aí, ó, coronel, você também vem para cá, beleza. Aí atende a regra da conexão e continência. Então, senhores, no que tange a lei processual penal no tempo, a aplicabilidade é imediata. Entrou em vigor, passa a reger o processo. Marciano, e aquele processo que já transitou em julgado, teve trânsito em julgado em 2017, em que um conselho condenou um civil
anula-se? Pronto. Não porque você falou, vírgula, respeitando-se os atos já praticados. E o civil que foi condenado em 2000, veja que a lei mudou em 2018. E o civil que foi condenado pelo Conselho em 2017. Sabemos que hoje o Conselho não pode mais. Está valendo a condenação, por causa disso aqui. Ó. Tempus, rege, acto. Que é o que você escreveu. Ó. A Lei Processual Penal Militar aplica-se imediatamente assim que entra em vigor, respeitando-se os atos já praticados. Respeitando-se. O ato é regido pela lei do seu tempo. O ato, que ato? A condenação em 2017 foi regida pela lei que vigorava em 2017. Esse é o princípio do tempus rege actum. A lei processual penal obedece o princípio da aplicabilidade imediata, ou aplicação imediata, respeitando-se os atos já praticados. Tempus rege actum. Tá? Volto depois ainda no espaço, em relação às pessoas. Interpretação da lei. Tá? Interpretação da lei. Interpretação da lei processual penal militar. Assim como eu tenho a aplicação da lei processual penal militar no espaço, no tempo e contra quem, onde, quando, contra quem, onde, em todo espaço nacional, daqui a pouco eles vão falar, e fora dele. Não tinha força de paz no Haiti? Ih, caralho, os caras furtaram um fuzil de um policial, de um membro do exército lá no Haiti. Pronto, está fora do nosso espaço. Nós estamos em tempo de paz. Aplica-se o CPPM? Se aplica. Vou falar agora. Exatamente. Aplica-se o CPPM, ele adota tanto o princípio da territorialidade quanto a extraterritorialidade. Entendeu? Mas daqui a pouco a gente chega lá. E no que tange a interpretação? Nós temos no CPPM a interpretação literal. Você vai colocar assim, ó, essa é a regra. Depois eu vou lá ler os artigos. A interpretação literal é a regra. Tá? A interpretação extensiva, a interpretação restritiva. O CPPM fala nas três. Pessoal, no militarismo você vai ver muito assim, ó. Para de inventar moda, não é isso? Quem é militar não tem esse negócio. Para de inventar moda, pô. Não é isso? Para de inventar moda. Não é isso? O inventor, no militar, a gente dizia o seguinte, o inventor, olha a palavra inventor. Inventor. Olha a sacanagem. Isso é pra, ó, o inventor começa com I de insuficiente, termina com R de ruim e nunca chega a B de bom. Não é isso? Quem é militar já viu muito, fala assim, ó, deixa de ser inventor, cara. O inventor começa com I de insuficiente, termina com R de regular ou ruim e nunca chega a B de bom. Porque é assim, né? Insuficiente, ruim, bom, muito bom, ótimo, excepcional. Não é isso? Cara, olha só a interpretação literal. É igualzinho, ó. Interpretação literal, pessoal. Cara, interpreta-se a lei conforme-se a expressão. Militar é civil? Ó, quando ele fala em militar, interpreta-se a palavra militar. A militar é o policial que não está com farda. Claro que não, pô. Militar é aquele que tem vínculo ativo ou inativo, irmão.
seja ele ativo e inativo. Por quê? Para de inventar moda. Militar é aquele, interpreta-se literalmente, ou seja, basta você buscar a literalidade, o significado da palavra, sem acrescer ou decrescer nada. O que é militar para você? Vai lá no dicionário e olha. É como se fosse uma interpretação literal. Militar é aquele que não tem vínculo. Militar é aquele que tem vínculo, seja ele da ativa ou inativo. Porque o cara inativo, ele é militar. Tanto é verdade que, olha só, ela é vereadora. Tem 12 anos de serviço, candidatou para vereadora, foi eleita. O que a lei fala com você? Lá no artigo 14, parágrafo 8º da Constituição Federal, me parece. O militar com mais de 10 anos. O militar que tem menos de 10 anos que candidatar, meu irmãozinho, vaza. Ou pede baixa, ou vai ser excluído. Se tiver menos de 10 anos, não tem jeito. Quem tem 10 anos para cima? Ele fica agregado, você é major, você tem 15 anos de serviço, quer candidatar a vereador. Beleza, major. Você vai lá, a hora que registrou sua candidatura, você fica 3 meses agregado. A hora que você ganhou, diplomou, tchau. Você automaticamente você cai na reserva, irmãozinho. Reserva remunerada proporcional. E quando eu voltar lá de vereador, eu volto para a tropa? Nunca mais. É assim. Entendeu? E aí você, que era major, vereador, agora, beleza? Será que você pratica um crime militar? Enquanto um coronel, você começa a destratar o coronel, sabendo que o cara é coronel e tudo mais. Rodou, meu irmãozinho. Sim, mas eu não posso, porque o CPM e o CPPM não se aplicam a mim. Aplica sim, pela literalidade. Apesar de você ter mandato eletivo, você continua militar, só que você é militar e nativo. Entendeu? Nós temos a interpretação extensiva. O que é a interpretação extensiva? Quando a letra da lei revelar menos do que quis o legislador. Não é isso? Quando a letra da lei revelar menos do que a intenção do legislador. Aí você estende o significado. Não é isso? Marciano, lá no CPPM não fala que a acusada pode arrolar tanta testemunha. E aí, ela vai ficar sem testemunha? Porque lá fala acusado, cara. A lei disse menos do que queria. Evidentemente que ele está se referindo a acusado e a acusada. Não é isso? Interpretação restritiva é o contrário. Você vai colocar, ó, quando a letra da lei revelar mais do que pretendia o legislador. Quando a letra da lei revelar mais do que pretendia o legislador. Senhores, tanto a extensiva quanto a restritiva, ó, vou colocar assim, observação. Vedações. Se eu falar para você, vem cá, quais as formas de interpretação da lei processual penal? Você vai falar assim, regra e literalidade. Pô. Vê o que revela a expressão da lei. Tá? Agora, se a lei, aquela palavra, revelar menos do que teve a intenção a lei, aí eu tenho que estender o seu significado para abarcar outras pessoas, para abarcar outras situações. Estou falando de uma interpretação extensiva. Ah, não. Se você lê
Se você aplicar a literalidade, vai ficar muito extenso. E não foi essa a vontade do legislador. Então, você restringe. Interpretação restritiva. Agora vem o CPPM e fala que não pode ter interpretação extensiva ou restritiva. Agora falamos ela. Vamos lá, então? A lei de processo penal militar deve ser interpretada no sentido literal. Interpretação literal. E de suas expressões. Militar é militar, inativa é inativa, que militar, tá? Os termos técnicos deverão ser entendidos em sua acepção especial. Acepção significa significado, né? Os termos técnicos hão de ser entendidos em seu significado especial, salvo ser evidentemente empregado com outra significação. Senhores, você quer ver? Ó, termos técnicos devem ser aplicados de acordo com o seu significado. O que é expert no Brasil no processo penal? Expert no Brasil no processo penal é um termo técnico que substitui o perito. Não é isso? Ou você fala perito ou você fala expert. Né? O expert é um termo técnico que substitui o perito. Agora, você pode dizer, tenente é perito? Tenente não é perito, pô. Tenente é um oficial. Aí o tenente do BOP, ó. Cara fodão pra caramba, tal. O outro falando assim, ó. O tenente fulano de tal é expert em patrulha rural. Você sai da acepção especial. Que trem é esse aqui? Você sai do significado especial, que seria expert e perito, para dizer que você é tenente, você é diligente, você é eficiente num patrulhamento rural. É isso aqui que quer dizer. Ó. Os termos técnicos hão de ser entendidos em sua acepção. Os termos técnicos hão de ser, hão de ser entendidos em sua acepção especial, não se admitindo, olha só a pegadinha, não se admitindo sua interpretação com outro significado falso. Os termos técnicos realmente devem buscar o seu significado especial, mas poderá, sim, ser empregado com outra significação. Cara, quem falou que tenente é expert? Mas quando você escreveu que o tenente é expert em patrulha rural, você não está desfigurando ele de oficial para perito, pô. Porque realmente no CPP, o expert é aquele sujeito que fez concurso para perito, ou aquele que foi nomeado pelo encarregado do IPM ou pelo juiz, perito não oficial, perito oficial. Mas, se você é escrivão, se você é encarregado do IPM, você escreveu que o oficial se tratava de um expert num patrulhamento rural, o que você está dizendo? Você está usando um termo técnico com outro significado. É isso. Tá bom? Interpretação extensiva e restritiva. Ó, interpretação extensiva. Já falamos aqui, ó. Admitir-se-á a interpretação extensiva. Ou a interpretação restritiva, quando for manifesto no primeiro caso que a expressão da lei é mais estrita, é mais curta. Se é mais curta, alonga. Se é mais curta, alonga. E no segundo caso, que a expressão da lei é mais ampla do que sua intenção. Se é mais ampla a literalidade, encurta. Se é mais restrita, mais estrita, incumprida. Daí vem a restritiva e a extensiva. Agora vem as vedações, ó. Casos de inadmissibilidade da interpretação
não literal, porque a literal é a regra. Essa é a regra. Caso que não se admite, caso de inadmissibilidade de interpretação não literal. Qual é a interpretação não literal? A extensiva e a restritiva. Inadmite-se a extensiva, inadmite-se a restritiva, quando? Não é, porém, admissível qualquer dessas interpretações, quando? Cercear a defesa pessoal do acusado. Aqui é decoreba, pessoal. Não posso, tá certo, fazendo uma interpretação restritiva, dizendo o seguinte, não, o réu tem sim que arrolar só 3 testemunhas, não. Porque aí você cerceia a defesa, tá certo? O legislador, lá no 417, parágrafo 2º, tá certo? Ele falou menos do que queria, tá certo? Prejudicar ou alterar o curso normal do processo ou lhe desvirtuar a natureza, tá? Senhores, processo penal, militar, o cara não pode esquecer que o militar, ele é réu. O militar, que é réu, ele continua sendo militar. É natural que ele deve continuar obedecendo à hierarquia e disciplina. Quem já assistiu Justiça Militar, você vai ver o seguinte, cara, você já viu eu, réu, chegar lá para o juiz e falar, chegar lá no juiz de direito e prestar continência para o juiz, não tem nenhuma lei que fala isso. Chega eu, réu, lá na Justiça Militar, está lá um coronel fechado, eu vou lá e sento na cadeira. Já vou levar uma, irmãozinho. Eu já vou levar uma, porque antes de sentar na cadeira, eu não posso desvirtuar a base ainda do processo penal militar, que continua sendo hierarquia e disciplina. Vai lá, presta as homenagens por mais antigo, por superior, aí você vai para o banco dos réus. Tá certo? Então, não se admite a interpretação extensiva e nem restritiva quando ofender a defesa do acusado, quando desvirtuar o processo penal e quando desfigurar de plano os fundamentos da acusação quando desfigurar de plano os fundamentos da acusação que derem origem ao processo. A denúncia por peculato. Melhor, a denúncia, isso mesmo, a denúncia é por peculato. Vamos fazer o seguinte, pô, tira esse de peculato e passa para furto. Como assim para furto, cacete? Porque, eu tenho a chave da reserva. Eu tenho a chave da reserva, eu tenho a posse, e eu sumi com a algema. Fizeram uma busca e apreensão 3, 4 meses depois, e achou a algema na minha casa. Que eu, inclusive, registrei no livro que tinha perdido. E agora, respondo por furto ou por peculato? Peculato, irmão. Furto 1-4, peculato 3-12. Peculato. Porque o peculato é apossar-se de bem público ou contribuir para que terceiro se aposse, valendo-se da detenção da coisa. Eu não tinha detenção, eu tinha a chave da reserva. Entendeu? Ora, se na interpretação restritiva e extensiva desfigurar a denúncia de peculato para furto sem a instrução criminal, ô juiz, você não pode, sem ouvir, querer desclassificar o crime, juiz. Você não pode, sem ouvir a acusação, na instrução. Você tinha a mesma chave da reserva? Não, aquela chave não era da reserva. Opa, realmente. Então, eu pratiquei um furto. Se eu não tenho a chave da reserva e entro na reserva e pego alguma coisa, eu pratiquei furto. Você que tem a chave da reserva e some com o trem da reserva de armamento, você praticou peculato. Juíza, você não pode, logo no início, desclassificar o crime de peculato para furto, porque você vai desfigurar a acusação. Ok? Então, está aí, você tem que gravar. Ó. Então, nós temos aqui, 1, 2 e 3. 1, não pode ofender a defesa do acusado. 2, não pode desvirtuar a índole do processo. E 3, não pode desfigurar
a acusação. Nessas três situações, não se admite a interpretação extensiva ou restritiva. Tem que ser a literal. Suprimento dos casos omissos. Suprimento dos casos omissos. Vejam, senhores, que eu nem entrei no inquérito policial militar. Estamos estudando do artigo 1º ao artigo 7º, tá? Senhores, os casos omissos neste Código serão supridos, primeiro, pela legislação de processo penal comum. Quem que é o processo penal comum? CPP. Quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar. Tá certo? CPP. No caso omisso do CPPM, aplica-se o CPP. Como assim? Senhores, nem sempre na marcha processual do CPPM vai ter previsão para determinada situação. Tá certo? Nem sempre. Tá? Se houve aqui uma lacuna, lá em determinado ato processual, houve uma lacuna, primeiro se busca para preencher essa lacuna o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal comum. Beleza? Pelos usos e costumes militares. Pelos usos e costumes militares. Acrescentou aqui, ó. Se você verificar, é como se fosse o CPP comum. Princípios gerais de direito, costumes, tal, só que aqui costumes militares. Pelos princípios gerais de direito, pelos princípios gerais de direito, claro. E, por fim, pela analogia. Tenho que gravar essa sequência? Sim. Tenho CPP, pulei a jurisprudência. A jurisprudência também é uma forma de suprir lacuna. Tá certo? Buscou lá no CPP para determinado ato uma lei ou um artigo. Não achou? Tem jurisprudência falando disso? Tem. Tem jurisprudência. Você quer ver? Vou te dar um exemplo. Sabe como é que funciona o CPP? É assim, ó. O sujeito oferece a denúncia, o juiz recebe, faz a citação e interroga. Interroga o acusado. Opa! Como assim? Interroga o acusado. Olha o que veio... Terminando isso aqui. Olha o que veio a jurisprudência. Como que funciona o CPP comum? Oferece a denúncia, juiz recebe, cita, faz uma defesa prévia, o juiz analisa se absolve sumariamente, marca-se audiência de instrução e julgamento, memoriais e sentença. Senhores, onde é que fica o interrogatório aqui? Ó? O interrogatório é o último ato da audiência. Olha só no CPPM, bicho. O interrogatório no CPPM é antes de ouvir, aqui nós temos audiência de instrução e julgamento. O interrogatório no CPPM é antes de ouvir a acusação e defesa. O interrogatório no CPP comum é depois, porque ele é o último ato. Veio a jurisprudência e falou o seguinte, o Supremo falou assim, ó, pode parar CPPM. O interrogatório agora, na militar, passou-se também ser o último ato da audiência. Tá certo? Então, jurisprudência é uma forma de preencher lacuna, tá? Usos e costumes militares, princípios gerais de direito e, por fim, a analogia. Analogia, nós sabemos que é o seguinte, é pegar um artigo de um lugar para aproveitar em outro, ou até mesmo a própria lei. Tá bom? Fazer um intervalo, a gente volta aí voltando lá no tempo, mas já falei do tempo, tá?